meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui iniciando hoje mais um Prevcast por Heitor Fernandes. Hoje com um convidado mais do que especial, um grande amigo, um advogado exemplar, doutor Adenilton Andrade, advogado previdenciarista, sócio do escritório Adeilson Andrade Advogados Associados, ouvidor da OAB Alto Oeste, membro e colega da Comissão de Seguridade Social da OAB do Rio Grande do Norte, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-RN, conselheiro da OAB Subseção Alto Oeste. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito feliz em tê-lo aqui com a gente hoje. Boa noite, Heitor. Alegria, cara, estar aqui com você esse momento, satisfação. Eu queria muito esse momento, mas tudo tem seu tempo, não é isso? Eu agradeço o convite, o espaço, e hoje é um dia importante, vamos levar informação riquíssima para os segurados do INSS. Então, agricultor, agricultura, homem do campo, fica atento, que aqui nós vamos discutir e levar as informações mais assertivas para você que está querendo o seu benefício do INSS. Pois é, meus amigos, doutor Adenilton é um colega e um amigo de trincheira, né? Um advogado previdenciarista que, de fato, litiga, que luta, que milita ali todos os dias, que atende agricultores, que realiza procedimentos, que visita o INSS praticamente todos os dias. É uma pessoa que tem propriedade para explicar, para falar e para tirar dúvida de vocês. Iniciando aqui nossa conversa hoje, doutor, vamos traçar aqui um pouquinho sobre a realidade do INSS, né? Como a gente viu, né? A gente vinha conversando aqui nos bastidores, o INSS hoje está com a fila de 2,6 milhões de pessoas, né? Não é brincadeira, não. Pois é desafiador, não é isso? Desafiador. Então, veja, até meados de 2017, o segurado que pretendia requerer seu benefício, aposentadoria, auxílio-doença, ia até na agência, pegava sua documentação para requerer o seu benefício, é isso? Então, de 2017 para cá, as coisas mudaram. Mudaram e tem que ter um pouco de atenção e cuidado na hora de produzir suas provas para requerer o seu benefício. Como você bem falou, hoje são milhões de fila. Então, o agricultor que pretende requerer seu benefício na via judicial, primeiro requer na via judicial, né? Então, o que eu destaco aqui? Que tenha atenção, cautela, quando requerer seu benefício, que procure um advogado que atue na área de direito previdenciário para organizar, dar dicas para você, lá na frente, além do tempo perdido na fila, no final, você não ter êxito no seu resultado. Você balizou um assunto muito importante, doutor, que é realmente essa questão da fila do INSS, voltada principalmente a essa questão do acesso que a gente tinha antes no INSS que não tem hoje. Eu sou filho de servidor, o papai teve aqui, inclusive, no primeiro Prevcast, ele que abriu aqui com chave de ouro, e foi um assunto que é muito recorrente aqui, a dificuldade que o segurado hoje, principalmente o agricultor está ali naquele papel, que tem ele tem uma necessidade de um auxílio maior, e esse auxílio por parte do INSS acabou. Quando eu relembro lá que em 2016, quando eu abri o meu escritório, eu ia no INSS com uma pastinha embaixo do braço, era o processo era de papel. Então o servidor escaneava e verificava, a gente carimbava. Isso acabou, meus amigos. Hoje a agência do INSS é um ponto para entrega de senhas. A agência do INSS hoje não resolve mais nada para você. A agência do INSS, ela tão somente, se você agendar, ela vai coletar a sua documentação sem orientação, sem capacitação e sem técnica. O servidor hoje não tem mais a obrigação de lhe conceder o melhor benefício. Na verdade, aquela pessoa que recebe o documento no INSS nem é quem vai analisar o teu processo. E aí é onde começa o problema. Perfeito. Veja, por isso que eu, nas minhas falas, nas minhas palestras, aí, eu participo de alguns programas de rádio, eu tento conscientizar o homem do campo, porque ele é mais vulnerável, né? É mais vulnerável. Então, veja, quem vai analisar o processo administrativo do agricultor ou da agricultura é um ser humano que está ali por trás. Então, se você pegar um processo administrativo que mal feito, mal organizado, tem contraprova, veja, Heitor, veja, muita gente não sabe, porque pelo fato de
dá entrada no meu INSS, porque é digital, pega a prova lá de todo jeito, e não tem um requerimento específico, porque, como vocês sabem, todo documento hoje é baseado na norma do INSS. Se você juntar uma certidão de casamento, tem uma norma regulamentando isso aí. Então, se juntar um CARF, qualquer documento, então o advogado previdenciarista, que atua na área, que tem esse zelo e esse cuidado, vai fazer um processo de efeito, vai narrar sua história, do início ao fim. Então, e vai garantir o seu direito. É o que eu sempre falo, o servidor do INSS, doutor, ele tem uma quantidade de tempo muito pequena para analisar aquele processo. Então, quando esse processo ele vai organizado, numerado, uma linha do tempo, bem escaneado, explicado, com a petiçãozinha, como é feito de fato no escritório de excelência, como é feito lá no escritório Adeilson Andrade, o escritório ao qual o doutor trabalha, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que o servidor vai pegar aquele processo e vai ver, opa, realmente aqui tem uma linha do tempo, aqui está explicando, aqui está direitinho, aqui. É muito diferente daquele cliente, por exemplo, que vai para uma lan house, que aquela pessoa ali da lan house bota o processo de todo jeito, que aquela pessoa ali da lan house joga documentação que vai trazer prova negativa, que vai trazer indeferimento. A pessoa da lan house não confere os dados cadastrais, se está direitinho no CNIS, se está direitinho na Receita Federal, se está direitinho lá no cadastro único, ele só joga no sistema e é aí onde vem o problema. Perfeito. Perfeito. O que acontece na prática, doutor Heitor? É cultural aqui da nossa região, os agricultores na época de estiagem, de seca, vai sair, né, atrás de um emprego, um umbigo e acaba assinando a carteira, né? Isso também é válido. É mito dizer que eu vou assinar minha carteira, vou me prejudicar na minha aposentadoria. Depende. Por isso que a importância, quando for chegar a idade da aposentadoria, procurar um advogado que atue no direito previdenciário para poder te orientar. Mas veja, o que acontece na prática? A empresa dá baixa na carteira, direitinho, mas muitos deles estão lá no CNIS aberto. Então, quando a pessoa vai requerer a sua aposentadoria ou um auxílio-doença, se esse CNIS está em aberto lá, não vai conseguir nunca esse processo. Sabendo que se tiver tudo, né, se for proprietário de terra, se tiver ali o CAF, o DAP, o recibo de semente, a ficha, a frente de emergência, se tiver tudo, mas se o vínculo estiver aberto... O vínculo estiver aberto, já... Vai ser na IA. Então, qual a importância do planejamento previdenciário? É isso que é importante. Então, é deixar aqui para o segurado que está próximo de se aposentar, que procure um advogado que atue na área. E eu digo, não é qualquer advogado, né? Não adianta você procurar um advogado que atue no criminal, um advogado que atue no eleitoral. Não. Procura um advogado que atue no direito previdenciário. Eu sempre bato nessa tecla. Se eu estou com problema de coração, eu procuro um cardiologista. Se eu estou com problema de coluna, eu procuro um ortopedista. Se eu estou com problema de pele, eu procuro um dermatologista. Eu procuro um especialista no meu problema. E se eu estou com problema previdenciário, se eu estou com problema na minha saúde previdenciária, eu tenho que procurar um advogado especialista. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que procurar o melhor profissional que a gente conseguir. E a gente sabe que existem bons profissionais nessa área, inclusive o escritório do doutor. Hoje, doutor, vocês estão atuando em quais cidades? Quais cidades vocês têm escritório? Quais serviços vocês têm lá no Adeilson Andrade? O Adeilson Andrade está há mais de 20 anos no mercado. Tudo começou com meu irmão Adeilson Andrade. E sou filho de agricultor. Meus pais foram aposentados na agricultura, então isso é um orgulho que eu tenho, sabe? E a gente veio, nós somos em 4 irmãos advogados. Eu posso dizer que eu saí da roça. Na verdade, eu saí na roça. Então, eu tenho aqui toda a experiência. Isso é até bom para me atender um cliente. Que eu vou lembrar o que eu já passei. Isso até é bom, facilita. Você fala que saiu da roça, mas você não saiu da roça não, rapaz. É que você, todo final de semana, você cria seu gadinho, tá na zona rural. E isso aí é o diferencial, doutor. Pois é, cara. Eu tô... Minha mãe continua morando lá no sítio. Hoje, infelizmente, não tem meu pai. Meu pai faleceu, fez 4 anos agora, dia 11 de novembro. Mas assim, cara, eu digo o seguinte, que o filho do agricultor, ele começa a trabalhar desde seus 5 anos de idade. Eu vou dizer o porquê, certo? Veja, tem gente que começa a produzir prova faltando 5 anos, 2 anos, 3 anos, não se preocupa, né? Produzir prova desde o início. Porque eu digo a você,
prova da agricultura é diariamente. Você tem que construir prova todos os dias. Então, o filho do agricultor, eu digo isso porque eu passei por isso lá de casa, a gente tem aquelas obrigações desde menino. Desde menino, eu vou dizer. Antigamente, não tinha água encanada em casa, não tinha. Então, o filho tinha aquela obrigação de trazer a água para casa. E como é que fazia isso? Tinha uns açudes, cacimbão, aí pegava, por exemplo, lá em casa, era o jumento, né? O jegue, a zancoreta, e a gente tinha essa obrigação. Começava do filho mais velho, depois mais novo, e tinha aquela obrigação de trazer água todos os dias. Ali o quê? É um trabalho. Ali é um trabalho que se deve levar em consideração. Outro exemplo, meu pai, quando fazia colheita no roçado, trazia aquele lençol de feijão e pegava a lona e estendia no terreiro para o feijão pegar um sol. E minha mãe sempre criou galinha, e ali a gente ia pastorar aquele feijão. Ali o quê? Era uma obrigação. Ali eu estava trabalhando. Ali deve contar, entende? Então é o seguinte, sobre prova, tudo é válido. Tudo é válido. Agora, o que acontece num processo administrativo? Você tem que levar essa narrativa para o seu requerimento. Se realmente é real. Nem a gente trabalha com casos real. Você é agricultor, filho de agricultor, por mais que não tenha prova, fique tranquilo. É real, leve esse caso real. Sabendo que, se não tiver prova material, documento, papel, vai ser negado no INSS. Tem a segunda via, judicial. Aí, por judicial, você leva o caso real. Está aqui, doutor. Marca uma inspeção em loco para comprovar. Então, a importância do agricultor levar essa história para o seu advogado. Eu sempre defendo com os meus sócios, do Adelson Andrade, a gente que atende todos os dias cliente, primeiro passo, a gente tem que ter uma escuta ativa. Escutar o agricultor, a agricultura. Porque você, quando for fazer seu requerimento, você pontuar tudo aquilo. Então se torna mais fácil, entende? Se torna mais fácil. Esse critério humano, esse critério de olhar, de entender e de ver outro ser humano ali do nosso lado, acredito que é o diferencial, tanto do meu escritório como do escritório do doutor. Entender que ali é uma pessoa, e muitas vezes aquele cliente ele chega, né, doutor, dizendo, eu não tenho nada. Eu digo, mas peraí, você não tem nada, mas e aí, você cria galinha? Então você compra o milho, compro, e você tem um hortinho em casa, você compra, e aí a gente vai descobrindo. Começa a produzir. Vai descobrindo. Vai puxando ali. Mas teu pai não era agricultor, era, e tua mãe também. E você casou com quanto? Eu casei com 30, e até os 30 morava com Esopo, olha aí outra prova. Exatamente. E filho eu tenho 2 filhos, mas eu recebi salário maternidade lá atrás. Eu digo, mas foi rural? Foi rural. Opa, outra prova. Então, esse olhar de conversar, de olhar no olho, de visualizar, de procurar entender, de fazer uma coleta precisa, um estudo da vida daquele segurado é o diferencial que um escritório de excelência pautado no direito previdenciário vai trazer. É a diferença do escritório para a lan house. Que a lan house ela vai pegar ali, vai enviar, vai cobrar os seus 50, 100 reais ali e você que se vire. É aquela história, o barato sai caro. O que acontece na prática? Aqui deve acontecer também no seu escritório. Que cliente tem as provas direitinho, tem certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo perfeito. Aí, um caso ou outro, procura a lan house, procura alguém da família e dá entrada sem sequer fazer um requerimento. Então, dá entrada e é negado o seu pedido. Aí vem procurar o advogado. Então, o que eu deixo aqui uma dica, doutor Heitor, para o segurado, você agricultor, que está próximo de se aposentar, procura um advogado da sua confiança, um advogado que atue no direito previdenciário, para fazer uma análise, dar umas dicas, porque é aquela história, o barato pode sair caro. E quando é negado a primeira vez, já fica o registro lá no INSS. E se juntou um papel errado, aquele papel já vai ficar lá. Mesmo que nós, advogados, fizermos o processo novamente, vai ficar lá. Tipo assim, vai ficar aquela mancha lá, né? Enfim.
E outra, meus amigos, o processo, como tudo na vida, ele tem regras para que sejam cumpridas para que aquele segurado tenha o êxito, para que ele consiga a concessão daquele benefício. E nós, quanto advogados, estudamos, se especializamos, temos a vivência, a gente entende o que é que o INSS quer ver. Aí muitas vezes você junta um monte de papel que é irrelevante, e no meio desses papéis você junta o que a gente chama de prova negativa. Vocês juntam aquele documento que vai macular o processo de vocês de forma negativa. Ah, doutor, e que papel é esse? Temos vários documentos que são negativos à concessão de um benefício. Vou trazer um deles aqui para vocês, uma ficha escolar ou hospitalar com divergência de grafia. A letra está diferente da profissão para o resto do preenchimento. É uma prova negativa, doutor, é uma prova que vai ali inabilitar todo o conjunto probatório. Foi uma das lições que meu pai também trouxe. Heitor, isso aqui, uma fichinha dessa daqui, do jeito que está aqui. Um dia eu estava no INSS, não era nem advogado ainda, ele me mostrou. Isso aqui, invalida todas as provas, porque traz um indício de fraude ao processo. Com esse indício de fraude, eu já não posso mais analisar o processo, porque tendo um documento fraudulento ou possivelmente fraudulento, eu vou ter que indeferir. E aí, uma folhinha vai jogar fora o teu sonho de uma aposentadoria. Isso é muito complicado. E por isso que eu defendo que a importância do advogado no processo administrativo, porque garante, hoje em dia, doutor Heitor, você sabe que o judiciário está muito cauteloso, o judiciário é muito mais difícil. Então, sim, o que a gente defende, né? Que faça um processo bem instruído, boas provas, e para garantir logo no administrativo. Agora, claro, se for negado, tem a via judicial, né? E a justiça está para isso, para corrigir os erros, né, do INSS. Só para a gente balizar aqui com você, agricultor, se a agricultura que está aqui nos assistindo, está assistindo aqui o nosso 13º Prevcast com o doutor Adenilton Andrade, é que o INSS mudou. E se você agricultora, não mudar a sua conduta perante o INSS, você vai ter o seu benefício negado. Lembrando que o INSS não é só para aposentadoria, existe essa mácula. O INSS é para o salário maternidade, o INSS é para o auxílio doença, o INSS é para a pensão por morte. O INSS tem um conjunto de benefícios e às vezes a gente foca só na aposentadoria e a gente vai dizendo, doutor, vou deixar mais para frente. Depois eu procuro, quando estiver pertinho eu vou lá e eu sei que o doutor tem, porque é um assunto muito recorrente nas rodas de advogados, aquele agricultor que vai no sindicato, que vai na associação, que vai no escritório, que vai procurar uma orientação no mês de se aposentar. E era uma orientação que ele era para ter procurado há 15 anos. Há 15 anos atrás. Pois é, por isso que eu costumo defender que o agricultor tem que produzir prova diariamente. Doutor Heitor, se vai cortar sua terra, que procura a Secretaria da Agricultura do seu município, dê seu nome lá, que você está produzindo uma prova do Código de Terra. Você vai lá na Ematel, no sindicato, pegar a sua semente, você está produzindo um documento. Aí, outro mito que tem muitos aí, doutor, prova do sindicato ainda vale? Olha aí, claro que sim, é um indício de prova material. Então, doutor Heitor, como eu costumo dizer, o agricultor tem que juntar. Quanto mais prova, melhor. Claro, tem umas provas mais fortes, né? Outras menos importantes, mas tem que juntar o conjunto probatório das provas. Como eu falei aqui, desde a sua infância até o ato de você requerer a sua aposentadoria, ou auxílio-doença, o seu salário de maternidade. É muito importante visualizar que hoje o INSS ele tem uma capilaridade maior nas consultas sistemáticas, nas consultas em sistemas. Antes o INSS, por exemplo, ele não cruzava com o cadastro único. Antes o INSS ele não cruzava com o sistema da Justiça Eleitoral. Antes o INSS não cruzava com o sistema da Receita. Então, o INSS ele não tinha a facilidade de identificar inconsistência. Então, antes, porque fulano foi lá no sindicato e pegou uma ficha de não sei quanto, foi lá na associação.
Hoje em dia, essa sistemática, essa facilitação que existia antigamente não existe mais. E uma coisa muito importante que eu quero aqui que o doutor traga para a gente, que o agricultor precisa entender de uma vez por todas, é a questão da contemporaneidade da prova. Um documento que está lá de 2005, ele tem que ser feito em 2005, e o doutor Adenilton vai trazer essa explicação aqui para a gente. Veja, pessoal, a importância de produzir prova diariamente, como você falou. Se eu for produzir um CAF hoje, ele vai contar a partir daqui para frente, tá certo? Então, se você tem provas anterior, é uma complementação. Significa que você tem umas provas e o CAF vai complementar, aí dá a sequência, tá certo? Por isso que eu digo, quando for requerer, está próximo de um auxílio-doença, requerer um auxílio-doença, aposentadoria, salário maternidade. Agora vamos falar um pouquinho mais na frente, doutor Heitor, sobre o salário maternidade, que eu acho muito importante aqui. Exatamente. Essa decisão do STF melhorou bastante para a agricultura. Então, a questão da prova, eu quero só chamar a atenção dos agricultores, que não deixe para produzir prova no ato, porque ali não vai ter tanta validade. Porque tem a questão da carência, você sabe? Exatamente. O auxílio-doença, a carência de no mínimo tem que ter 1 ano que é assegurado. E tem que ter, a doença não pode ser pré-existente, entendeu? Então, você tem que estar produzindo prova, quando adoecer já tem as provas. Você não pode produzir, eu adoeci hoje, vou produzir prova hoje. Não vai adiantar, entendeu? Existem estratégias, meus amigos. O que o doutor está querendo dizer é que existe estratégia para tudo. Então, muitas vezes tem aquele cliente que diz, doutor, está tudo perdido, eu já dei entrada na minha aposentadoria, um advogado lá não sei da onde, da prefeitura, não sei o quê, e a gente já foi para a justiça, não deu certo. E agora, o que é que eu faço? Meus amigos, existe estratégia para tudo. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu tive um caso aqui, doutor, em 2024, ano passado, de uma cliente que deu entrada na aposentadoria, cliente lá da cidade de Marcelino Vieira, e você sabe que uma agricultora de 55 anos de idade que começou a trabalhar na infância, ela não tem as suas... Eu estava brincando aqui, pessoal, antes da gente começar o Previcast, que eu estou com 33 e eu já tomo uns 5 remédios diferentes, né? Então a gente sabe que a saúde de uma pessoa que trabalhou a vida toda na roça, naquela labuta, sol e chuva, pegando peso, abaixando, levantando, vai ter algum problema de saúde, vai ter um problema de coluna, vai ter um problema de pele. Existem doenças ocupacionais que atingem aquele agricultor. Então, se essa aposentadoria não deu certo, essa aposentadoria que tem lá que comprovar 15 anos para se aposentar, esse agricultor ele pode seguir o caminho, por exemplo, né? Óbvio, evidentemente que um caminho estudado, orientado, de forma correta, ele pode seguir para uma aposentadoria por invalidez, que tem os mesmos benefícios de uma aposentadoria por idade. Na verdade, tem mais benefícios porque a gente ainda pode conseguir, em um momento oportuno, um adicional de 25%, onde esse agricultor vai ficar com um salário ali de quase R$2.000. Mas lembre-se, dentro de uma estratégia correta, dentro de uma comprovação correta, dentro de uma produção de atestados, laudos, exames, documentos médicos corretos e dentro de um estudo do teu caso. Então, a gente vê muito, doutor, que o pessoal fica nessa do burburinho de bairro, né? Não, porque minha vizinha tentou e não conseguiu, já meu vizinho lá da esquina não tinha nada e deu certo, e a gente tem que entender que cada caso é o caso, que cada vida é uma vida, que cada realidade é uma realidade. A gente está tendo benefícios rurais sendo negados por questões de cadastro. Olha que loucura, esse ano a gente já teve mais de 10 casos, inclusive um caso na minha família, de um parente meu aqui que veio aqui para o escritório, onde o benefício ele foi negado por divergência de dados cadastrais, a documentação toda correta, mas tinha uma letra errada no nome da mãe na receita. Então, a importância, importante demais, procurar um advogado para poder te orientar. Então, você falou muito bem, e eu lembrei um caso interessante que aconteceu no escritório da gente. Inclusive, foi algo da minha família, né? O cara, agricultor nato, nasceu num sítio, morou com os pais até seus 25 anos de idade, continuou na agricultura, porém desorganizado. Casou,
a esposa servidora pública do Estado, mas ele nunca deixou a sua atividade, que era o que ele sabia. É o que ele sabia, estudou até a 4ª série, só sabe ler, só sabe escrever o nome, mas o cara, todo o tempo na agricultura, e ele passou um período morando no município de Alexandria, depois veio morar em outro município, aí transferiu o título eleitoral, ficava transferindo o título eleitoral, enfim. Ele não se preocupou de produzir prova. Por mais que a esposa tenha um vínculo urbano, mas ele exercia a sua atividade. E ele só veio se preocupar na sua aposentadoria quando faltava um ano para se aposentar. Então ele me procurou. Eu analisei isso, desse caso aqui, tá difícil. Porém, o cara doente, cara. A coluna arrebentada. Hernia de disco, problema cervical, o cara doente. Então, a estratégia. Ele deu entrada na sua aposentadoria pelo sindicato, logicamente foi negado em razão de não ter as provas, os 15 anos da agricultura, mas de forma estratégia, eu orientei ele pagar um ano, tá certo? E a gente conseguiu o auxílio-doença dele. Está recebendo a aposentadoria por validez. De forma estratégia. Um benefício concedido é uma família protegida. Essa mensagem, eu me arrependo todo quando eu falo isso, mas um benefício concedido é uma família protegida. Então o trabalho do doutor trouxe a proteção social dessa família. Hoje é uma família que tem como fazer sua compra no mercado, tem como comprar medicação, tem como pagar uma consulta, é uma família que está protegida. Trouxe a dignidade para a família. Para aquele grupo familiar. Então, olha a importância. Então, nada está perdido. Tem que ver a estratégia. Se você não está nesse benefício, vamos analisar. De repente você pode ter outro benefício. Bem lembrado, doutor. A gente vem hoje de uma realidade muito distinta. Lá em 2016, o cliente ele passava na calçada do meu escritório, passava na calçada do escritório do doutor Denilton e dizia assim: doutor, estou indo lá no INSS, se não der certo eu venho aqui. De uns 5 anos para cá, o cliente ele dizia: doutor, eu vou dar entrada no INSS, mas eu vou dar entrada aí com você. Hoje, a realidade já não é mais essa. A realidade de hoje é: doutor, falta 15 anos para me aposentar, eu vou ao seu escritório. O cliente ele tem que falar o que o doutor muito bem balizou aqui, o cliente tem que fazer, desculpa, o que o doutor muito bem balizou, que é a questão do planejamento previdenciário. O agricultor ele tem que vir ao escritório para verificar se tem prova negativa, se tem cadastro errado, se tem vínculo aberto na carteira, se em algum lugar... A gente tem muito caso aqui, doutor, de NIT cruzado. NIT é como se fosse o CPF do trabalhador. É o número o NIT e o NIS são os mesmos códigos, é o número de inscrição do trabalhador. E lá tem trabalhadores que têm um NIT, tem trabalhadores que têm 2, tem trabalhadores que têm 3, tem trabalhadores que já peguei aqui médicos com 5 NITs. E aí, o NIT do que ele trabalhou não está lançado e o NIT que era para estar lançado não está dando divergência. Ou então lança, a gente teve um caso aqui de São Miguel, inclusive, de uma filha de uma pessoa que trabalha no sindicato daqui, que lançaram o óbito de outra pessoa no nome dela. Então, toda a vida que ela ia pagar o seguro-safra, doutor, ela estava viva, porque o seguro-safra cruzava o pagamento pelo CPF. Na hora de pagar, na hora dela receber o benefício do seguro-safra, ela estava morta, porque o seguro-safra pagava pelo NIT. Então ela passou 3 anos pagando viva e morta para receber. E aí terminou no nosso escritório e descobrimos que foi o cartório da cidade que lançou o óbito de uma pessoa que tinha um nome igual ao dela no NIT dela. Isso daí a gente conseguiu resolver a nível de seguro-safra, mas isso ia respingar em um benefício futuro. E às vezes a gente não entende que são coisas que precisam ser corrigidas para que esse benefício seja concedido. Eu vou contar meu caso. Eu estava dando uma palestra na OAB em Natal, falando sobre quinis, e quando eu abri o meu quinis, o nome da minha mãe estava errado. Eu digo, tá aqui, pessoal, a prova de que se eu precisasse hoje, eu não ia conseguir. E aí o que é que acontece? O agricultor chega lá no escritório do doutor Adenilton, lá na cidade de Pau do Serra. Vocês têm escritório Pau do Serra, Tenente Ananias, tem... Então, respondendo a sua pergunta lá atrás, a gente atua bem no Rio Grande do Norte. Hoje nós temos 9 escritórios no Rio Grande do Norte. A matriz é em Mossoró,
e temos Mossoró, Caraúbas, Pau dos Ferros, Alexandria. Nós somos de Alexandria. Tenente Ananias, divisa ali já com a Paraíba. Temos em Açu, Santana dos Matos. Temos na capital, Natal e Joncão. Olha que bacana. Então vocês aí que estão assistindo, que são dessas cidades ou cidades circunvizinhas, né? Lembrando que os escritórios sempre atendem as cidades satélites ali ao redor da matriz. Exato. O escritório do Dr. Adenilton Andrade está lá. O escritório da Ilson Andrade está lá e tem um critério técnico de excelência. Então você que precisa, fiquem à vontade para procurar. Doutor, fala o arroba do seu Instagram para o pessoal e o arroba do Instagram do escritório. Adenilton F. Andrade, o meu. E do escritório é Adeilson Andrade, Advogado Associados. Excelente. Então procura lá, muito conteúdo bacana lá para vocês acompanharem. E é isso, meus amigos, a gente tem que procurar essa orientação prévia, a gente tem que procurar não mais quando foi negado no INSS, não mais para dar entrada no INSS, mas muito antes de dar entrada para o INSS. E doutor, essa orientação nem é só para o agricultor. É para mãe de criança com TDAH e autismo, com neurotipicidade, com transtorno de comportamento, com transtorno ali com os transtornos que estão atingindo as crianças ultimamente em grande quantidade, né? O TDAH, o autismo, o TOD, o retardo mental leve, grave, moderado, como também o idoso que não conseguiu aposentadoria ali, que vai precisar da entrada de um benefício de prestação continuada, como a pessoa que está ali... está recluso, que precisa ali do auxílio reclusão, que precisa do salário família, que precisa do auxílio acidente. Então, a gente tem que entender que o INSS ele é uma grande seguradora, né? O INSS ele não tem só aposentadoria e muitas das vezes as pessoas, sejam agricultores ou não, estão focando nessa ideia de procurar ou de pensar em INSS ali já depois de 50. E aí muitas vezes a corda tora. Pois é isso aí. Então, vamos entender que o INSS é um seguro, na verdade. Muita gente, eu completei 55 anos de idade, mulher, por exemplo. Pronto, completei a idade, agora eu quero me aposentar. Mas tem que ter seus requisitos. A idade é apenas um requisito, né? Para poder dar direito a receber algum benefício, tem que estar segurado pelo INSS. Seja de carteira assinada, que contribui individualmente, ou seja agricultor. Porque o agricultor já está dizendo, segurado especial já é especial por si só. Não contribui com dinheiro. Contribui, prova, baixa provar, documento, papel. Então, doutor Heitor, como você bem falou, o agricultor tem que ter uma atenção especial. Tem que ter uma atenção. E o advogado que atua na área tem que ter esse cuidado em ouvir. É muito importante a escuta ativa do segurado. Porque você tem que estar sabendo toda a história, porque isso conta, não pode contar para o INSS, porque o INSS vai analisar documento, vai dar prova. Já a justiça vai saber o caso concreto, real. Né? Só para a gente diferenciar aqui um pouco dos procedimentos de INSS e de justiça. Veja, INSS analisa documento, prova, importante. Se atualiza o CAD1. Já aconteceu o caso, doutor, de o benefício ser negado, você vai requerer, pega as provas daquele município, por exemplo, o pessoal aqui do município de São Miguel, todas as provas produzidas aqui, mas o seu CAD1 está cadastrado em outra cidade. Veja, entendeu? E tem que ter esse cuidado. Também acontece muito lá no cartório eleitoral. Você sabe que o Rio Grande do Norte tem cidade muito próxima da outra e tem aquele vínculo político de familiar que você mora numa cidade, tem todo aquele vínculo na cidade, porém você vota em outra cidade vizinha, em razão de um primo, de um parente, aí você transfere seu título para lá. E aí? Suas provas naquele município A e seu título eleitoral no município B. Aquele pessoal, doutor, vamos puxar a orelha do povo aqui, aquele pessoal que separa num cadastro único para poder cada um receber um benefício de Bolsa Família. E quando chega ali na hora de provar, de usar a prova do marido ou da esposa para aposentadoria, não pode. E aí? Ou então um dos dois morre, o outro não fica com a pensão, aí gera um problema, aí vai para advogado, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. O nosso diálogo aqui hoje com você, agricultor, com você, agricultor, aqui no nosso episódio 13º do Prevcast,
é sobre orientação, é sobre precaução, é sobre organização. Então você agricultor, você agricultora que está aqui com a gente hoje, que está assistindo o nosso programa, preste atenção, são dicas valiosíssimas que a gente está trazendo aqui para vocês. Lá em 2017, lá no governo do Michel Temer, no rápido governo do Michel Temer, foi criado uma nebulosa muito grande a respeito da importância dos sindicatos. E eu sempre trago esse dado nas minhas palestras. Lá em 2016, a cada 10 aposentadorias rurais, 9 eram concedidas. Porque o INSS fazia pesquisa de campo, o INSS chamava testemunhas, o INSS ia ao sindicato, o INSS ia ao cartório, o INSS ia à associação rural. Falo isso com a propriedade de um filho de servidor que via meu pai fazendo isso. Eu vivi a vida toda vendo meu pai no sábado pegar um mototáxi. Lembro até o nome do mototáxi, Rigoberto, lá do Paulo Sérgio. Um abraço, meu amigo Rigó. E eles iam para a zona rural, ia para Martins, ia para Alexandria, ia para Porto Alegre, visitar, fazer o que eles chamavam de processo de pesquisa. Então, quando aquele agricultor não tinha documentação completa, o INSS ia lá, fazia foto, colhia o depoimento do vizinho, colhia o depoimento da parte, visualizava a zona rural ali e aposentava. Então era muito mais fácil lá em 2016 para trás a questão da concessão de um benefício, só que, como o doutor muito bem pontuou, a porta está estreitando. E, doutor, a gente teve um estreitamento recente que muito me preocupa, que foi a última decisão do STJ, e a gente já vem sofrendo impacto com isso, que é aquela decisão que está barrando a gente dar entrada até na justiça com um processo que tem pouca prova. Então, nós, advogados, que lutamos pelo agricultor, nós estamos recebendo uma portada do INSS lá na justiça em casos que não tem tanto papel. Então o juiz está dizendo assim, doutor, junte mais provas rurais sob pena de extinção. Aí você diz, excelência, eu já juntei tudo que tem aqui, já botei até a tampa e eu preciso de uma inspeção social, eu preciso de uma audiência, o juiz indefere, extingue o processo sem resolução de mérito e esse agricultor fica a ver navios. As coisas estão se estreitando. É um absurdo acontecer isso. Por isso que a gente chama a atenção de você, homem do campo. Importante sempre estar em busca de produzir prova. Por que, doutor Heitor? Não brinque, não. As coisas vão só fechando, viu? A janela está fechando. E às vezes a gente vê que o cliente ele fica com raiva da gente. A gente entende e compreende que existe de fato um sentimento existe um sentimento negativo quando você diz a um cliente que não dá certo, que não consegue, mesmo a gente olhando no olho, sabendo que aquela pessoa passou a vida toda na roça. Mas nós não criamos as regras. As regras elas são criadas pelos governantes, as regras elas são criadas pelo Ministério da Previdência, pelo presidente do INSS, as regras são criadas pelo Senado, pela Câmara e não pelo advogado. O advogado ele tem um papel fundamental de interpretar a lei, de visualizar a lei da melhor forma e trazer o melhor recurso para você, agricultor, para você, agricultor. Agora, de fato, nós não criamos e nós não decidimos o processo de vocês. A gente brinca muito que o advogado, né, é o primeiro juiz da causa, né? E detalhe, a gente também não pode produzir prova para o segurado. Veja aí. Produza, não pode. Excelente. O segurado tem que trazer a prova até o advogado, a gente vai analisar se essa prova é viável ou não. A gente vai analisar se na vida dele ali tem alguma prova que ele está esquecendo, se tem alguma situação que ele não está se atentando, se tem algum sistema que ele precisa corrigir o nome dele, o nome da mãe dele, se tem algum local que ele trabalhou e não lançou, a gente vai organizar e fazer o pedido. Porque, pessoal, vamos lá, a gente está com uma fila de 2,6 milhões de pessoas. Você já imaginou você entrar nessa fila, passar um ano nessa fila, ter o teu processo negado e no final das contas, esse processo negado, o advogado não conseguir recuperar esse um ano. Você jogou 13 salários mínimos, você jogou os 12 salários mínimos e o 13º e um balde d'água, está perdido. Então, aí vai pegar a segunda fila, o judicial, né? Porque tem só a opção do judicial, é a segunda fila para a justiça. Aí lá vai. Então, é complicado. E muitas vezes o juiz concede a data que a gente deu entrada na justiça, não concede para trás.
Olha, ó, e o que é que acontece? E se o juiz botar para um assistente social aí no seu sítio, e lá no seu sítio, aí, é incrível, parece que a assistente social, ela descobre quem é o vizinho que não gosta de você. E esse vizinho chega lá, esse vizinho diz o quê? Esse caba nunca trabalhou na roça, esse caba mora fora, esse caba é pedreiro, esse caba faz isso, esse caba faz bico, faz aquilo. O trabalho do advogado previdenciarista especialista é minimizar a quantidade, anota isso aí, é minimizar a quantidade de atos processuais, sejam no INSS, seja na Justiça, para atingir a meta do que ele foi contratado, que é a concessão do seu processo. Então, doutor, a gente tem um cliente que tem aposentadoria concedida em um dia. A gente tem aqui com uma certa frequência aquele agricultor que tem os CAF, que tem os DAP, que tem o recibo de semente, que já recebeu um benefício, que está tudo alinhado. A gente consegue conceder em um dia. E a gente tem um agricultor que passa 2 anos, porque rodou no INSS, fez um recurso no Conselho de Recursos de Previdência Social, foi para a Justiça, foi para o recurso, foi para a TNU, depois de 2 anos. Qual é o que tem menos risco? O que foi concedido no mesmo dia ou o que rodou o mundo todinho para poder conseguir? O risco é muito maior. Muito maior, sem dúvida, sem dúvida. Então, qual a importância? Olha a importância do advogado nesse momento, né? Agora, lembre-se que o advogado não tira leite de pedra. O advogado vai te orientar para você pegar o melhor benefício e analisar as melhores provas. Por isso, doutor Heitor, que é importante, eu sempre defendo, o segurado, o agricultor, a agricultura, sempre procurar um advogado da sua confiança para fazer uma análise da documentação. Porque ali você está mais seguro, ali você vai garantir seu direito. Importante demais. Olha, e assim, eu sempre costumo dizer que a aposentadoria, doutor, é um benefício de um tiro só. Auxílio-doença, não. Auxílio-doença a gente pode ter tentativas recorrentes a cada 30 dias, a gente pode fazer um novo pedido. Mas a aposentadoria é um tiro só. Se esse tiro for mal dado, é muito difícil a gente ter um processo recuperado. Não é instaurando o caos, não é trazendo o benefício da dúvida, é trazendo para você, agricultor e agricultura, a necessidade de você procurar um profissional e ter a tua vida previdenciária analisada. Do doutor Adenilton sentar com você, olhar no seu olho e dizer, olha, isso aqui está errado. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês de situação que vem trazendo muito problema no pedido de benefícios, que é a questão da mudança de nome. Então, fulaninha está lá, Dona Maria passou a vida todinha casada com seu João. 3 anos antes de se aposentar, Dona Maria se separa de seu João, tira o nome de casada, tira o Cavalcante que estava lá no nome dela, sobrenome do esposo. Meus amigos, Dona Maria desmantelou a vida dela e desmantelou a vida de 2 gerações para baixo. Porque se a filha de Dona Maria, na outra semana, der entrada no salário maternidade, vai dar divergências de dados cadastrais. Então, Dona Maria, ela precisa atualizar o nome dela na Receita Federal. Dona Maria precisa atualizar o nome dela na Justiça Eleitoral. Dona Maria precisa atualizar o nome dela no cadastro único e no CNIS. Ela precisa fazer essa atualização e os filhos também. Porque na hora que o filho juntar o documento lá no pedido de benefício, que chegar no INSS que o nome não bater, o sistema faz o quê, doutor? Pois é, veja, então aqui não se trata apenas o advogado está apenas de analisar casos de pedido de aposentadoria. É um conjunto de coisas, como você falou. Isso acontece demais, Heitor, principalmente na Receita Federal. Nome, sobrenome, o nome da mãe, acontece muito, o nome da mãe está errado por causa de uma letra. Quando a gente vai receber alguns atrasados, RPV, alvará, acontece muito. Tem que fazer um processo administrativo na Receita Federal, tudo isso. Então, mudar o nome tem que ter muito cuidado. E o pessoal pensa que não, só mudou, acabou, a certidão ali, vai lá, pega lá no cartório, o divórcio, tá tudo bacana, não. Tem que mudar todo o sistema. E aí a gente entra numa perspectiva muito interessante. O advogado, ele não faz o pedido do benefício junto ao INSS. O advogado, ele faz um estudo da tua vida, ele corrige tudo que está inconsistente na sua vida pessoal e na sua vida laboral, na sua vida trabalhista, para depois fazer o pedido. E aí, quando se queima essa etapa,
doutor, é onde o processo dá errado. E quem é que teme essa etapa de regularização? A pessoa da lan house, aquele fulaninho do bairro de tal que mexe com o processo, cicraninho que se diz despachante do INSS, que não existe essa função, e aí queima uma etapa, e quando é igual, meu povo, os casais de hoje em dia, que se vê 2 dias casa e com 6 meses separa. Tem que existir todo um procedimento para que a coisa funcione. E digo mais, que ainda tem aquele cliente que diz, doutor, mas eu fiz tudo certinho, eu fui para o seu escritório, eu sou dono de terra, eu tenho os CAF, eu tenho os DAP, e o INSS negou. Meus amigos, é uma realidade, existe injustiça no INSS. Existe injustiça no INSS, só que quando o processo ele é feito todo direitinho, sem erro, sem mácula, sem vício, quando chega na justiça acontece o quê? No primeiro dia, qual é o documento que o INSS junta lá? Na proposta de acordo. Proposta de acordo, sem dúvida. Proposta de acordo. E aí o advogado resolve um dia o que aquela pessoa ia passar 1 ano tentando de novo. Outra coisa importante, você segurar. Veja, eu lembrei aqui um caso de tu. Sabe, não precisa pagar o advogado para ver a entrada no INSS, né? Não tem muito essa pergunta? Mas no INSS precisa, só vou pagar o advogado na justiça. Gente, veja, o processo administrativo é um processo, tá certo? Você tem que formar esse processo, porque é tudo isso, essas provas que a gente já falou aqui atrás. É organizar a sua vida no INSS, prova, porque isso a gente está antecipando a sua concessão. Você vai deixar de dar um tiro no INSS, aí a justiça é o segundo tiro. Então, de preferência, você dá um tiro certeiro do que você está arriscando na justiça. Porque por mais que o processo seja bom, doutor Heitor, bem instruído, mas você vai saber como é que está o dia, o servidor lá na audiência do INSS, você vai saber como é que está o juiz naquele dia, entende? Por mais que o processo seja bem instruído, bem organizado, ninguém vai saber. Ali é um tiro. É um tiro que você tem um grande risco de perder a sua aposentadoria. Que se não for certeiro, muito provavelmente vai dar muita dor de cabeça para resolver. E uma coisa, doutor, que o senhor falou muito bem, no INSS, meus amigos, é um processo administrativo, e na justiça é um processo judicial. E ambos processos, eles têm características específicas que devem ser seguidas, certo? Eu costumo muito dizer, ontem eu dei uma palestra lá na cidade de Caraúbas, né? E eu explicando que o INSS é um jogo. É um jogo. A gente não decide as regras do jogo. As regras do jogo estão lá. Quem preencher as regras do jogo vai ter o benefício concedido. Quem não entender as regras do jogo, quem não jogar de forma correta, vai ter o benefício negado. O advogado, ele sabe como jogar o jogo. E aí, meus amigos, vocês têm que procurar de forma técnica e de forma correta essa orientação para que vocês não percam o jogo. Porque é muito triste, e eu falo aqui olhando nos olhos de vocês, é muito triste olhar para um agricultor que passou a vida toda, que trabalhou de sol a sol, que começou, assim como o doutor Adenilton falou, começou a trabalhar desde cedo, desde 5 anos, 6 anos, 7 anos, é o que a gente mais escuta aqui. E eu falo aqui para vocês, é muito triste um agricultor chorando na sua frente, porque recebeu a notícia de que a sua aposentadoria não deu certo. Então, para que não seja o seu caso agricultor, para que não seja o seu caso agricultura, vocês procurem a orientação correta. Dando prosseguimento aqui, doutor, eu quero entrar num tema importante, que é uma situação também que eu acho interessantíssimo que o agricultor entenda, que é a diferença das oportunidades que a gente tem no INSS e as oportunidades que a gente tem na Justiça. Muitas das vezes os agricultores imaginam que a mesma regra do INSS é a mesma regra da Justiça, que o advogado entra com processo para ser negado no INSS, para ter a concessão na Justiça, para poder cobrar mais, e é um caminho que não é real. Eu vou trazer aqui para vocês, em primeiro caso, doutor, a situação dos BPCs, dos benefícios de prestação continuada, que na maioria das vezes vão parar na Justiça por um motivo específico. O INSS tem regras de análise diferentes das regras da Justiça. Então tem muita coisa que a gente já tem a plena ciência que não vai ser aprovado no INSS. Eu terminei de dar o exemplo aqui para vocês do agricultor que não tem mais a visita do INSS na casa dele, que não tem mais a escuta do seu vizinho, da sua testemunha no INSS, mas que tem na Justiça. Então o doutor Adenilton, quando atende um cliente, quando atende um agricultor
que tem até uma certa quantidade de provas, mas que não tem a quantidade completa, ele sabe que no INSS ele não vai conseguir suprir. Ele vai organizar aquele processo, vai dar entrada no INSS, mas sabendo que o INSS vai negar. Mas sabendo também, porque ele já estudou o teu caso, ele já visualizou a tua história, ele já entendeu o teu contexto, que na justiça ele vai conseguir conceder. E a partir daí o doutor ele já entra sabendo que vai ser negado no INSS, mas já entra com trunfo de entender que na justiça assistente social vai, que na justiça vai ter a oitiva da testemunha e que na justiça ele vai resolver o teu caso. E aí é onde a gente chega. Não tem que procurar o advogado antes de ir para a justiça. A gente tem que procurar o advogado antes de ir para o INSS, muito antes de precisar. Até partindo, doutor, para esse ponto, o INSS não é só para aposentadoria. Se aí, doutor, se a gente sair do escritório hoje, sofrer uma topada ali na calçada, quebrar um pé, é melhor ter esse pé quebrado e ter um benefício para pagar a consulta, para comprar o remédio, para poder ir ao médico, para fazer a feira de casa, para manter uma vida digna ou não ter. Ninguém quer quebrar o pé, ninguém quer sofrer um problema de coração, ninguém quer ter um problema de coluna, ninguém quer estar no hospital. Só que são os intempéries da vida. E o advogado previdenciarista não já diz, previdência é prevenção. Esse momento aqui hoje é um momento de orientar você agricultor, se prevenir. Então, doutor, eu quero que você traga para a gente aí alguma situação que você se recorda, de algum caso prático, onde foi mais vantajoso na justiça do que no INSS, mas que você teve que começar a cavar lá no INSS. Pronto, então, perfeito. Tem um caso muito interessante que eu gosto de ter falar como exemplo, que é a questão da popular, da moça velha, né? Tem um caso que eu peguei interessante que nasceu e se criou no sítio, morando com os pais, mas naquela cultura de não ir para a cidade, nem sequer estudou na cidade. Lá tinha um grupo, na comunidade dela, fez ali a terceira série, só assim, aprendeu a ensinar o nome, enfim. Mas não produziu prova em nenhum momento, nunca casou. Os pais eram agricultorados, os pais produziam prova na época, tinha indício de prova material, certidão de casamento, custava com profissão como agricultor. O que essa cliente tinha, doutor Heitor, era, na época que ela estudava lá na creche, lá tinha um cadastro, e que os pais, ela é agricultor, e também um tempo da emergência. O pai conseguiu fazer a emergência em 80, nos anos 80, 82. É o que ela tinha, apenas. Chegou à idade de 55 anos, não tinha isso de prova material, não tinha nada. Eu conheci o caso, era vizinho lá do sítio da gente, então, sofrida, trabalhando na roça, desde os 5 anos de idade, não produziu prova, porém, o caso real, concreto, era agricultora nata. Claro que o INSS vai negar no caso disso. A gente organizou a documentação dos pais, a documentação dela dentro da CPF, certidão de nascimento, a gente deu entrada e veio negar. Então, doutor, mas eu já sabia que ali a gente ia conseguir na justiça, porque ali a gente está trabalhando um caso concreto, real. Era de fato uma agricultura. Quando lá na inicial já pediam inspeção. Porque já com risco, na hora da audiência, o juiz não marcar, né? Sim. Já pedia inspeção, o juiz já acatou, e lá coincidiu no inverno, e chegou 7 horas da manhã, não sei porque essa mulher foi tão cedo assim, assistência social, por volta de 7 horas da manhã, estava ela dando comer as galinhas, os milho no terreiro. O que tinha lá de galinha comendo milho lá no terreiro, tem as fotos, e o lastro de milho aqui na frente, enfim. Lá foi constatado, em loco, que era, de fato, existia agricultura. Lá o assistente social já deu um parecer. Então é o seguinte, fica aqui, se você, agricultura, se não tem prova, mas o importante é que produzir. Mas se realmente trabalha na agricultura, tem a via judicial, que a gente pode conseguir. Porém, não é interessante esperar pela via judicial, não é interessante. Mas só organizar antes. Tem que se organizar antes. Mas esse caso aqui que eu trouxe que é interessante, que a gente conseguiu lá apenas com a inspeção social.
Eu tive um caso aqui também muito parecido, foi um salário maternidade aqui em Coronel João Pessoa em 2021. Eu levei esse caso, inclusive, para uma palestra num evento em Natal, no evento do Augusto, que a mulher não tinha prova nenhuma, mas o juiz concedeu, oportunizou a inspeção social e a assistente social ela foi extremamente enfática em dizer: a mulher nasceu e se criou na agricultura. E, de fato, essa agricultora, ela tinha tudo lá na casa dela. Ela tinha plantação de milho, ela tinha plantação de feijão, ela criava galinha, ela tinha horta. E todos os vizinhos informaram: aqui morava o pai dela, ela cuidava do pai, viveu ela, o pai a vida toda, o pai morreu e ela está plantando e está tocando no mesmo terreno até hoje. Isso aí tudo dentro de uma estratégia. Hoje já não é tão uma realidade que a gente possa utilizar. Então hoje o advogado especialista ele vem se adaptando, né? É arriscado. É arriscado. O que a gente orienta aqui é que tem que antecipar. Prevenção é o melhor caminho hoje no previdenciário. Prevenir sempre vai ser melhor do que remediar ainda na vida, né, doutor? Pessoal, voltando aqui para o caso, né, porque eu atropelei aqui o caso que eu estava contando entre as oportunidades do INSS, da Justiça, quando a gente fala de benefício de prestação continuada. Benefício para criança, que hoje a gente tá muito em alta. No INSS não se faz a visita na casa. No INSS se faz a inspeção na própria agência. Então aquela criança ela passa na agência com a assistente social do INSS e ela passa na agência com um médico que não é especialista. Então muitas das vezes essa criança lá é aprovada na inspeção social do INSS, mas quando chega na parte médica não é. Quando é na justiça, a gente consegue aproveitar a inspeção do INSS, então já não tem mais a necessidade da social na justiça, mas o médico é um especialista. E lá na justiça o advogado pode apontar quesitação, pode apontar quesitos a respeito daquela perícia, e o juiz também já aponta uma lista bem extensa. Então o advogado ele sabe o traquejo de onde é melhor, onde é pior, qual o melhor caminho a se seguir. A gente tem também o critério da hipossuficiência financeira. A gente tem uma regra no INSS, uma regra na primeira instância, uma regra na segunda instância, uma regra na TNU, uma regra no STJ. Então o advogado consegue conduzir, inclusive, doutor, foi minha tese de TCC lá em 2015, as múltiplas formas de análise do critério de hipossuficiência para o BPC. E hoje o advogado especialista, ele vai entender qual é o melhor caminho. O advogado especialista ele vai entender qual é a melhor regra. A gente tem outra regra, por exemplo, que tem divergência no INSS e na Justiça, é de períodos intercalados. Então eu vou contar aqui um caso que a gente já teve aqui algumas vezes, que é o caso do agricultor ele ter 5 anos reconhecidos lá em 2005, e ele teve 5 anos reconhecidos de 95 a 2000, e depois lá de 2010 a 2020 ele não teve reconhecido. Só que aí a gente vai para a justiça reconhece o de 95 a 2000, reconhece o de 2010 a 2020, mas como os períodos não são juntos, a justiça não concede. Só que a justiça averba. Aí o que é que acontece? Depois que a justiça averbou os 5 daqui com os 10 daqui, você faz o quê? Volta no INSS, pede e concede automaticamente. Então, isso é a estratégia. Olha a importância do advogado. A gente se ri porque a gente nega dos casos, né? Isso aí é onde o cliente diz: é impossível. Eu fui negado no INSS, fui negado na justiça, mas é um estranho. Ele entrou já novamente e deu certo, né? E deu automático. Então, assim, a gente tem que entender que quem maneja o processo, o advogado especialista que maneja o processo, ele vai ter um conhecimento e ele faz dentro de uma estratégia. A gente tem, por exemplo, doutor, uma estratégia hoje que é extremamente eficiente quando a gente fala da questão do robô do INSS. Hoje a gente tem o robô do INSS que concede automaticamente e hoje a gente tem o servidor do INSS que concede sob análise. Hoje a gente pode escolher se o processo vai para o robô e se o processo vai para o servidor. E eu vou trazer aqui uma perspectiva real, onde o nosso escritório teve diversos ganhos em processos relacionados à entrada do robô. Muita gente diz: o robô do INSS é negativo, o robozinho nega na hora. Ele nega na hora, mas ele também concede na hora se você tiver sua documentação. Tanto é que as concessões automáticas vieram a surgir novamente depois do robô. Se você tem a vida toda reguladazinha, direitinha dentro do INSS, o robô ele vai conceder automaticamente. E o robô, e aqui está a virada de chave, o robô ele não analisa o grupo familiar, ele analisa individualmente. Eu tive um caso lá em Marcelino Vieira, de um agricultor,
que a esposa ganhava... Esse caso, doutor, foi em 2017. Não existia robô da Previdência. Não existia o robozinho. A análise era só para o servidor. A gente deu entrada, o servidor do INSS negou, porque aquele agricultor ali, ele tinha a esposa que ganhava 6 mil como professor. Fomos para a justiça negou. Aí o agricultor, muito revoltado, doutor, mas o meu processo, eu sou agricultor a vida toda, quer dizer que minha esposa ser servidora invalida, amigo. Infelizmente o agricultor familiar, o grupo familiar tem que viver da agricultura e o INSS, e a justiça entendeu que vocês não vivem da agricultura e sim do salário da esposa. Quando foi em 2019 que criaram o robô, que analisa individualmente, o cara era dono de terra. Liguei para ele, amiga, eu tenho uma possibilidade de resolver o teu caso. Surgiu aqui, e a filha dele é advogada. A filha dele não tem, doutor, não tem, já foi negado. Ele que foi negado comigo, mulher. Foi negado comigo, mas eu vou dar um tiro aqui e vou resolver a vida do seu pai. A gente deu uma entrada com concessão automática. Então, doutor Heitor, está aqui a estratégia. Mas olha a importância do advogado, porque você tem que ver, né, de forma estratégica na concessão do seu benefício. Claro, vai ter momento que você vai optar pelo robô, as provas tudo organizada, bacanazinha, e você vai ver, não, robô não, vamos para a análise de documento, um servidor. Então, por isso que eu digo, é importante, não tem para onde correr, pessoal. É interessante sempre procurar o advogado para fazer análise e ver o melhor caminho. A melhor forma, produção de prova, ver se tem alguma coisa errada. Tem uma frase que eu sempre falo aqui no Prevcast, que eu sempre falo nas minhas lives e que eu escuto também o doutor falar nas falas dele, nas palestras da UAB, nos programas de rádio, que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E o precisar e não ter é muito doloroso. É muito doloroso, doutor, quando aquela mãe daquele jovem chega no seu escritório e diz, doutor, meu filho está internado, sofreu um acidente de moto, eu preciso de um benefício para ele. E quando você vai ver, o filho não tem nada. Doutor, meu marido morreu, teve um mal súbito lá no roçado, meu marido desenvolveu um problema de câncer, meu marido teve um problema de coração, infartou. Deixou 2 filhos pequenos. Aí você tem que olhar e dizer, minha amiga, infelizmente a gente não vai conseguir um benefício para você. Isso é doloroso. Então, esse momento aqui, o doutor se deslocou da casa dele, está aqui com a gente, se deslocou dá o quê? Quase 100 quilômetros de volta, né? Eu moro em Pau do Céu, né? Pau do Céu. Dá o quê? Dá quase 100 pontos. Quase quilômetros, na média de 45 quilômetros, né, daqui, pai? Abriu mão de estar em casa com a família dele, de estar tendo o conforto dele para trazer aqui essa orientação para vocês. Então, é muito importante que vocês levem isso para o coração. Que vocês procurem em momento oportuno para que vocês tenham orientação. Doutor, a gente está se encaminhando aqui para os nossos finais. É uma conversa, como eu falei, estalou o dedo, chegou o tempo. E eu queria que você deixasse uma frase aqui para os agricultores e agricultoras que estão aqui nos assistindo. Heitor, cara, primeiro, mais uma vez, queria agradecer o convite. Feliz demais de estar aqui com você e principalmente ao agricultor. A mensagem que eu deixo, quando você precisar de qualquer benefício, seja auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, aposentadoria, primeiro, procure um advogado especialista na área que atue no direito previdenciário. Não custa nada procurar um advogado para analisar sua documentação, analisar suas provas, ver se o CAD1 está em dia, o CNIS, é muito importante. Se teve alguma contribuição no passado na carteira, levar a carteira de trabalho para ser analisado, para poder o advogado analisar e ver qual o melhor caminho, a melhor estratégia e o melhor benefício. Então, fica aqui a mensagem do dia, que sempre procurar um advogado para te orientar, para você conseguir o seu benefício desejado. Muito obrigado, meu amigo Adenilton. Vou deixar aqui também minha frase de forma muito objetiva. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Muito obrigado, meu amigo. Lembrando a vocês que o nosso Prevcast é transmitido pelo YouTube, então vai ficar guardado. A nossa página no Instagram,
@Prevcast por Heitor Fernandes também vai ter lá nossos cortes, vai trazer vídeos interativos entre a equipe, entre o Dr. Adenilton Andrade e a nossa equipe aqui. Meu amigo, muito obrigado, gratidão e uma boa noite, um bom retorno para casa. Obrigado por todas as orientações. Eu que agradeço e estou aqui à disposição para vir em outros momentos no seu programa. A cadeira já é sua, amigo. Eu vou botar o nome do senhor aí nessa cadeira. Foi o melhor programa que a gente teve até hoje, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado.